Dados são nada mais do que essencial para qualquer empresa controlar e administrar o negócio. Sem estes dados, literalmente não existe nada na empresa. E para guardar esses dados, é necessário ter um banco com eles. Então assim surgiu os famosos bancos de dados. Mas antes de eu falar um pouco sobre os bancos de dados e a linguagem SQL, se você não for inscrito no meu canal, aproveita aí para se inscrever apertando nesse botão lindo vermelho aí escrito inscrever-se e deixando aquele like maravilhoso para mim ficar emocionado. E vambora para o vídeo! Bem, os dados surgem em diferentes meios dentro de uma empresa, aonde, como já foi falado no vídeo, como funciona um computador, o que significa a palavra dado, eu terei que explicar novamente aqui para quem não viu aquele vídeo, o que significa esta palavra, aonde dado é algo bruto, que não tem significado nenhum. É qualquer coisa que não tem nenhum significado, como uma palavra, um número, uma figura, um documento. Isso tudo significa um dado. E nas empresas, inicialmente os dados surgiram no papel, aonde eles eram armazenados em prateleiras, armários, e armazenando os dados desta maneira, você consegue correr um risco enorme de perder eles bem facilmente, pois você guardando em prateleiras, guardando nesses lugares os dados todos eles em papéis, pode ocorrer um risco de ter um incêndio no prédio, você perder tudo queimado, ter alagamento no prédio e alagar tudo, e a água vai fazer o que? Vai estragar o papel, que você nem lê novamente. Pode ter, claro, o roubo de informações de funcionário. Lá, vai lá, pega a mãozinha, vai lá, abre o armário, aí pega o dado que ele quer e mete o pé e ninguém vê, ainda mais se não tiver câmera de segurança no local. E outra coisa que acontecia nessa época que os dados eram guardados no papel, se você quisesse buscar alguma informação nesse dado, com esses dados, você levaria horas, pois claro, quanto mais papéis você tiver, mais tempo você vai demorar para procurar informação. Imagine, você tem um monte de formulários de cadastro de pessoas que entraram na empresa, de cadastro de funcionários, e tem lá, tipo, achar o formulário do, sei lá, com o nome Vitor Lopes, por exemplo, meu nome, lá. Até você achar o meu cadastro lá, que tem mais de 100 páginas lá, vai demorar pra caramba. Então, isso acontecia na época que os dados eram guardados em papéis nas empresas, rapaz. Pensando na melhoria desta tarefa, e com o início da TI nas empresas, o início da informática se agregando nas empresas, surgiu assim os famosos bancos de dados, que tem a função de armazenar esses dados que estavam no papel e jogar para um banco digital, aonde como eles eram armazenados? Como? Eles eram armazenados nos SGBDs. E o que significa esta sigla? SGBD significa Sistema Gerenciador de Banco de Dados. E como o próprio nome fala, é o software que você irá gerenciar os dados da empresa, aonde nele você pode armazenar, consultar, deletar os seus dados. E no mercado existem diversos SGBDs, como o MySQL, que é o GBD mais conhecido e ele também é gratuito, pessoal. E também temos o ProstgSQL, o da Oracle, e também nós temos o MongoDB. O MongoDB é um SGBD que é não relacional. E aproveitando para falando que eu acabei de falar isso, eu irei explicar agora para vocês um outro conceito que tem uma diferença de banco de dados relacional e não relacional. Existem dois tipos de banco de dados, que é um relacional e o outro não relacional. Bem, banco de dados relacional
é o banco de dados tradicional, que modela os dados de uma forma que eles sejam percebidos pelo usuário mais facilmente, para facilitar mesmo tipo, tu vê, tu já vê, olha, tá bonito aquele dado pra mim. Você fala isso quando tu vê aqueles dados, rapaz. Aonde eles eram mostrados através de tabelas, aonde qualquer consulta que um DBA, e quem é DBA? DBA é o administrador do banco de dados, é o cara que faz todas as consultas para você, que irá desenvolver. Se o banco for relacional, ele vai vir em tabelas bonitinho para o usuário ficar feliz, rapaz. Já os bancos de dados não relacionais, ou os bancos de dados que também são chamados de NoSQL, são os bancos que os dados são armazenados em registros, não são armazenados em tabelas, são armazenados em registros. E como não existem tabelas aqui, não é necessário criar uma tabela. E eles surgiram justamente para ter uma melhor performance na hora da busca. O usuário vai estranhar se o banco de dados não for relacional, porque vai vir registro ali, um comando assim, não vai vir na tabela bonitinho, mas ele tem uma performance bem melhor do que os bancos de dados relacionais. Essa é a diferença de um para outro. Bem, como você já sabe como que surgiu os SGBDs, e vocês também já sabem que no SGBD você pode armazenar, deletar, consultar os dados. E para você consultar os dados, foi criado uma linguagem chamada de SQL, Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada, aonde através desta linguagem nós podemos consultar qualquer dado dentro de um SGBD. Onde ela surgiu em 1974, através da IBM, nos seus primeiros computadores que eram focados para dados, que são os famosos stories, que foi lançado lá nos mainframes. Lá na história dos computadores eu conto um pouco falando disso também. E uma coisa a ser falado, nos bancos de dados não relacionais, que são os NoSQL, a linguagem SQL não é utilizada. A linguagem SQL é utilizada somente nos bancos de dados relacionais, hein? Então agora vocês já sabem o que significa um dado, o que significa um SGBD e o que significa a linguagem SQL. Eu irei fazer agora para vocês alguns comandos básicos do SQL no SGBD MySQL, para mostrar para vocês como que é fácil manipular o SQL. Então vamos lá para o MySQL. Bem pessoal, esse aqui é o SGBD MySQL. Como estou mostrando, deixa eu apagar isso aqui que eu tinha escrevido aqui só para testar. Aqui nesse lado aqui esquerdo tá um schemas aqui no MySQL é os bancos de dados, também é chamado de database também. Aqui tem só esses dois bancos de dados, mas pode ter muito mais quando você estiver aqui. Aqui Information mostra se está conectado com o banco ou não, e também mostra umas outras informações, tipo schemas. Deveria que se tivesse uma tabela aí mostrar aqui outras coisas da tabela. Aqui em Output é o console, onde vai mostrar todos os resultados, se der erro, se foi feito ou não, essas coisas todas. E para começar, eu irei ensinar para vocês o comando para criar um banco novo, que é o create database e o nome do campo, o nome do database que eu vou criar, vou chamar VL Tecnologia, que eu não sou criativo em nomes, então eu vou dar esse nome aqui, que eu não sou criativo. E pronto, criei. Aí vou dar um refresh aqui, olha só, apareceu aqui, ó, VL Tecnologia. E vocês me falam, ele não tá vermelho, quem tá vermelho livraria. Como que eu faço para ele ficar vermelho e não ficar preto? Como que eu faço para ele ficar preto? Fácil, só botar, use o nome do banco, VL Tecnologia. Eu escrevi errado, tecnologia. Opa. Botei aqui, use, ó, ficou preto na mesma hora. E o que significa quando ele está preto? Significa que você está utilizando ele.
todos os comandos que você fizer agora, você vai fazer para o banco VL Tecnologia. E uma outra coisa para ser mostrado, um comando que não é muito utilizado, mas tem, que é o Show Databases, que realmente o que ele... Era aí, deve ter escrito errado. Bases, eu escrevi errado, exatamente. O Show Databases, que é um comando que vai mostrar para vocês todos os bancos que tiver no seu sistema. Aqui está mostrando para a gente aqui, ó, tem o Informe Schema, Livraria, MySQL, Perform Schema, S1C e VL Tecnologia. São esses os bancos que nós temos aqui no nosso sistema. Ele não é muito utilizado, mas é tranquilo de se usar. Outra coisa eu vou ver no banco, eu vou ter que criar um novo banco para utilizar ele. Vou criar, por exemplo, Create Database, sei lá, teste 1. Criei ele aqui. Atualizar, apareceu aqui, ó, teste 1. E como que a gente pode também deletar? Eu não quero mais saber desse banco, a gente pode deletar. Como a gente deleta ele? Fazendo o drop database, o nome do banco, por exemplo, teste 1. Colocando esse aqui. Pum, ele apagou, não tá nem mais aqui aparecendo. Como eu falei lá na explicação, o MySQL é um banco relacional, ele tem tabelas. Então, nós vamos criar as tabelas, primeira vez aqui. Criar as tabelas. Vamos criar a tabela Create Table, uma tabela chamada carro. E para se criar, você tem que fazer o seguinte comando: Create Table, o nome da tabela, que vou chamar de carro, passando por parâmetro os campos da tabela. O que dentro dessa tabela vai ter? O nome dela e o nome dela. E depois de você declarar o nome, você tem que declarar o tipo que ele é. Vou declarar que ele é um tipo varchar 255. O que significa esse tipo varchar 255? É um tipo de texto, um caractere de texto, que pode variar de 0 até 255. Então ele pode ter qualquer coisa que ele pode encaixar entre 0 e 255. Você que determina o valor aqui do caractere, você fala que ele é varchar e bota do lado o quanto que ele for. Nós vamos também, podemos declarar, isso é opcional ou não, você pode botar ele como not null. O que significa que ele é not null? Significa que o campo nome, ele não pode ser nulo na tabela, quando você for inserir algum dado nessa tabela. Também pode declarar os dados como nulos, que pode aceitar valores nulos ou não. Vou criar outra coisa aqui, por exemplo, que esse carro tem, outra coisa do carro tem placa, vou achar 255, porque tem placa que varia, not null também. E também vou declarar, só para ser rápido, fácil, um ID, que é um número de identificação, que todo banco de dados precisa ter um número de identificação, toda tabela precisa ter um número de identificação. E para isso, eu vou declarar também que a prime key dessa tabela é o ID. E o que significa essa prime key? Essa prime key é a chave primária da tabela, o campo que é o mais importante na tabela, que não pode ser violado, e também é importante, vai ser importante numa outra coisa que eu vou ensinar para vocês no final das explicações dos comandos que eu vou falar aqui para vocês. Mas prime key é a chave primária, onde você identifica a tabela através dessa prime key, que é a ID. E vamos aqui, rodar o comando. Pronto, criou a tabela. A gente dá um refresh aqui, ó, e vou aqui em tables. Olha aqui a tabela aqui, carro. Ele mostra aqui embaixo as colunas e o tipo que ele é cada coisa, tudo aqui bonitinho para você. Se eu botar aqui, também dá para ver aqui, ó, o nome direitinho, o que é. O MySQL tem um negócio muito bonito com relação a isso. Mas você tá vendo aqui, pô, tem tô pensando assim, tem muita tabela aqui. Como que eu posso ver essas tabelas? Tem um comando que também não é muito utilizado, igual o Show Databases, que é o Show Tables.
o Show Tables, que é mostre todas as tabelas. Vai mostrar todas as tabelas que tem no banco velho de tecnologia. No momento só tenho tabela carro, que eu acabei de criar aqui. Mas se eu criar outra tabela, vai aparecer outra tabela aqui embaixo. Vou fazer aqui só para mostrar para vocês que vou criar. Eu tenho que necessariamente criar essa tabela mesmo, caso para fazer um negócio aqui na frente. Pera aí. Beleza, eu criei aqui essa tabela aqui, cliente. Agora se eu mandar o Show Tables, vai aparecer aqui, ó, carro e cliente. Então, é isso que serve esse comando Show Tables. Vamos ver agora, deixa eu ver outro que eu posso mostrar. Ah, sim. Tem um comando também que como você tá vendo a estrutura da tabela toda aqui. O nome, varchar, placa, varchar, ID, int, 11. Tá vendo? Tudo aqui bonito, né? Mas você pode também ter um comando que você pode ver isso através de consulta, e mais bonitinho, que é o show columns from o nome da tabela. From e o nome da tabela. Vou botar tabela carro aqui para mostrar para vocês. Botando mostrar carro, aparece aqui, ó, nome do campo, nome, placa, ID, o tipo que ele é declarado, varchar int, se ele é nulo, nenhum aqui é nulo, e qual é a prime key aqui. E você tem valor default. O valor default serve para campos nulos, onde se não tiver nada, não foi inserido nada nesse campo, o valor default ele é automaticamente inserido no campo, se tiver. E aquele extra ali, quase nada aparece ali. E uma coisa que eu esqueci de falar, o int aqui é para valores inteiros. Existe o tipo int e o tipo float. O tipo int é valor que não tem de casa lá depois da vírgula. Int, por exemplo, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito. Já o float são os campos, são os números que tem casa decimal. Agora eu falei bonito, hein? Tem casa decimal. Por exemplo, 1,1, 1,22, 1,44, todo casa decimal cai no float. Bem, vamos ver qual outro comando que tem aqui. Ah, beleza. Nós temos também, como eu falei para vocês, nós criamos a tabela. Nós podemos também alterar essa tabela. Vamos alterar aqui essa tabela carro. Como que a gente altera a tabela aqui no SQL? Estou fazendo o comando alter table, o nome da tabela, que eu vou alterar a tabela carro, adicionar o nome do campo novo, vou chamar de número portas, o tipo dele, vou botar int 10, que normalmente porta não tem carro de mais de 100 portas, não existe isso, nem mesmo se fosse limousine. E nós temos que botar o comando after depois de qual campo que tem lá. Nós temos o campo nome, placa e ID lá no cliente, no carro. Então vamos colocar o depois da placa para vir na tabela nome, placa, aí vem número da porta e depois ID. Então vou botar aqui after placa. Fazendo isso aqui. Nós fizemos lá, agora vou dar um show columns na carro, vocês verem. Apareceu agora aqui, ó, número de portas. Eu não dei not null nele, e por isso que ele tá null aqui, yes. É um erro que eu esqueci de fazer isso. Eu quero só ter botado not null aqui. Eu acho que eu consigo fazer de novo se eu fizer isso aqui, quer ver? Aqui vai dar certo. Ah, não, beleza, ele alterou. Ah, sim. No caso, só serviria se eu mudasse o update aqui. Tá bom. Agora nós criamos a tabela, alteramos a estrutura dela, adicionando uma coisa nova na tabela. Agora nós podemos, eu esqueci de alterar aqui, vai aparecer ali o cliente. Agora nós podemos fazer uma inserção de dados, vamos inserir dados na tabela. Como que a gente insere dados na tabela? Existem dois comandos de inserir dados. Temos o insert, inserir, escrevi errado. Eu estou escrevendo errado. Ah, agora foi. Não estava certo. Tá bom. Insert into o nome da tabela, que é carros no caso, os valores. Aí nós vamos. Tudo que for tipo varchar ou char é string. Então, se é string, tem que ser entre aspas. Tudo que for int, float, booleano
é tudo sem aspas, só digita normal. Então, no carro nós temos primeiro o atributo ali, o nome. Então, o nome tem que ser, eu vou chamar aqui, entre aspas, como eu falei para vocês, vou chamar de Uno, nome do carro. Depois vem a placa, vou dar uma placa AIB traço 1278, por exemplo. Depois vem, como eu alterei a tabela adicionando o número de portas, agora vem o número de portas. Vou falar que esse carro tem 2 portas. E o ID dele vai ser o carro 1, o primeiro carro que eu adicionei. Aí é só rodar essa merda aqui. Pum, adicionou. Um outro jeito de você adicionar atributos, adicionar registros na tabela é dessa maneira aqui também, usando insert into, nome da tabela, carro. Só que ao invés de eu botar values direto, eu posso colocar desse jeito, declarando os tipos que eu quero na ordem que eu quero. Por exemplo, primeiro vai ser nome, segundo placa, terceiro número portas e o quarto ID. Aí sim eu boto values e a mesma coisa de cima. Isso aqui eu vou chamar aqui de Gol. O número da placa do carro vai ser RIO, Rio 1497. Tem 4 portas e o número do ID dele é 2, porque se eu como é uma chave primária, não pode se duplicar, não pode se repetir uma chave primária. Então não posso colocar ID 1 novamente. É outra regra do SQL. Adicionou também. E uma outra coisa que vocês perceberam, quando eu não declaro o tipo tipo aqui que eu quero, a ordem que eu quero dos atributos, quando você bota o values ali, você tem que obrigatoriamente botar na ordem que está na tabela. Se você botar inverter essa ordem, pode acontecer 2 coisas. Por exemplo, se eu botasse a placa primeiro aqui no lugar do nome do carro, no campo nome ia aparecer a placa e no campo placa ia aparecer o nome do carro. Iria inserir normalmente, sem nenhum problema. Mas se por exemplo fosse um nome e por exemplo idade aqui no lado, se fosse nome e idade, ele ia dar erro, porque eu vou tentar inserir uma string dentro de um campo inteiro, então ia dar merda aí, entendeu? Então é isso que tem que ficar ligado também, pessoal. Beleza, nós fizemos insert nas 2 coisas. E agora como que a gente quer ver os dados lá pra gente bonito, igual o usuário quer ver também. E como que a gente visualiza esses dados? Selecionando a tabela, fazendo o seguinte comando: select asterístico from o nome da tabela. No caso será carro, né? Que não inserimos nenhum dado na outra tabela. Fazendo isso aqui, aparece bonitinho ali pra gente, igual vai aparecer para o usuário. O nome aqui, o no Gol, placa das 2 placas e o número de portas de cada um, 2, 4 e o ID dele, o ID 1, o ID 2. E nós podemos, além de fazer esse select aparecendo todos os atributos, nós podemos selecionar somente um, se a gente quiser somente uma coisa que apareça para o usuário. Aí é só a gente fazer o select, no lugar desse asterisco, botar o nome do campo que a gente quer. Por exemplo, eu quero que apareça só o nome dos carros. From o nome da tabela, a mesma coisa, só modificando o asterisco pelo nome do campo que eu quero. Asterisco é tudo, que você quiser pegar tudo. Aí só a gente rodar aqui, vai pegar só o carro, só o nome dos carros. Coisa que a gente consegue fazer assim, ó, facinho. Uma outra coisa que a gente pode fazer é utilizando a cláusula where aqui nesse select. E o que significa isso? Por exemplo, vou botar aqui para vocês: select placa da tabela carro, aonde where significa aonde o ID, que é a chave primária, é igual a 2. O que isso vai mostrar pra gente? Vai trazer pra gente o que? A placa do carro Gol. A placa do carro Gol é RIO 1497. Como eu disse aqui, seleciona a placa da tabela carro, aonde o ID seja igual a 2. Onde tem ID 2 aqui? Só no Gol. O ID do Uno é 1. Então por isso ele não vai trazer 1. Nós podemos utilizar essa maneira também o campo where.
Podemos utilizar, além de chaves primárias, nós podemos também utilizar até outras coisas. Posso botar aqui, trazer a placa onde o nome foi igual a Uno. Aí ele vai trazer a placa do Uno, quer ver? Ah, trouxe a placa do Uno. É uma coisa bem básica, bem bonita, que você fica emocionado, rapaz. E uma outra coisa que nós podemos fazer, nós criamos a tabela, alteramos a estrutura da tabela, nós inserimos dados na tabela e mostramos esses dados para o usuário. O que a gente pode fazer ainda? Nós podemos modificar esses dados que estão na tabela. E como que a gente modifica esses dados? Através do comando update. Nós fazemos um exemplo, update, nome da tabela, carro, setando set, por exemplo, número de portas, o nome do campo que você quer, seja igual a 2. Utilizando também a cláusula where, aonde o ID for igual a 2. O que isso significa? Eu quero mudar dentro da tabela carro, setando no campo N portas o valor 2, aonde o ID foi igual a 2. Onde que o ID é igual a 2? É no Gol. Então o Gol ele tem 4 portas, então ele vai modificar para 2. Se liga na parada louca, numa mágica, ó. Rodou, a gente vem aqui, select asterisco from carro, selecionar, pegar tudo logo. Olha aqui, o Gol foi para 2 agora, rapaz. Aí eu fico emocionado com isso mesmo. E um outro comando que a gente pode fazer, envolvendo as tabelas, nós podemos deletar a tabela, mas para isso eu vou criar uma outra tabela aqui qualquer só para a gente fazer esse delete. Vou criar aqui a tabela rapidinho. Pronto, ele criou. Vou botar aqui no show tables, vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. Teste está aqui, ó. E se a gente postar aqui também aparece aqui pra gente, teste. E a gente quer apagar essa tabela, não quer mais saber dessa tabela. Aí é só a gente utilizar o comando drop, que é o drop table, o nome da tabela. No caso será teste. Nós fizemos isso, pronto, apagou, não tá mais aqui. A gente dá um select from aqui, não, nessa aqui não, aqui. A gente fazer um show tables aqui, não aparece mais aqui. Beleza, e uma outra coisa que nós podemos fazer envolvendo as tabelas, nós, por exemplo, vou fazer uma coisa aqui. Vou inserir um dado aqui. Cadê eu inserir? Aqui. Eu vou inserir um dado, mais um dado na tabela carro. Um dado todo maluco aqui. Tá. Dado 3 aqui. Com ID 3, claro, né? Inserimos, beleza. Dá um select no carro de novo. Beleza, tá aqui. Uma maluca aqui. E precisamos apagar esse dado aqui que o usuário digitou errado. Então a gente digitou errado na hora que a gente está cadastrando aqui. Como que a gente apaga esse dado? Fácil, fazendo o comando delete. O comando é delete from o nome da tabela, que é carro, aonde o ID for igual a qual que a gente quer o ID aqui? É o ID 3, né? Que a gente quer esse dado aqui. O ID é 3. Então é 3 que a gente tem que colocar aqui. E outra coisa que eu esqueci de falar. Quando você utiliza a where no update e no delete, obrigatoriamente tem que ser a chave primária. Porque se for qualquer outra coisa, ele pode se confundir e apagar duas coisas, ou então dá erro de duplicidade. Beleza, rodou. Vamos dar um select no carro aqui novamente. Ó, cadê o 3 aqui? Não tem mais o 3 aqui, meu. E vocês entenderam agora a diferença do comando drop pro delete? Onde o drop você deleta a tabela e o delete você deleta o registro que está na tabela, o dado que está lá na tabela. Ei. Agora eu vou ter que explicar uma coisa para você e que você vai entender por que eu criei essa tabela cliente agora. No SQL, às vezes, nós queremos dados que não estão em somente uma tabela, então mais de uma tabela. Então, para isso, foram criados os nossos famosos join. O que significa join? Significa junção, aonde nós vamos literalmente pegar um dado da tabela carro e juntar com um dado da tabela cliente e mostrar isso para o usuário. E como que a gente faz esse join? Esse join faz o seguinte, dessa maneira aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Select
toda vez que a gente mostrar para o usuário é sempre select. Aí no caso eu vou botar o nome dos campos aqui. Eu vou dar apelidos para esse campus, porque se eu não der apelidos para o campo, o SQL ele fica maluco, ele dá um erro de duplicidade, que ele não sabe de qual campo que você está falando. Então por isso nós temos obrigatoriamente dar um apelido para os campos. E vou botar aqui que o C, o apelido vai ser C, da tabela cliente, da tabela carro vai ser C. Aí eu vou botar C, o nome do campo, vou botar nome. E o outro campo que eu quero é o CL. É o nome do cliente, vou chamar de CL, o nome desse apelido. E depois de ter botado igualzinho ao select lá em cima, depois de ter botado isso, vamos botar from cliente, carro C. Nós nos damos aqui carro C. Pronto, podemos apelido C para a tabela carro. Beleza. E como a gente faz o join agora? Até agora está um select comum. A gente faz join agora, declarando embaixo. Não, rapaz. Ele completou aqui para mim sozinho. Fazendo aqui, join básico. Join com que tabela? Com a tabela cliente CL. Eu dei o apelido de CL para ele. CL aonde agora vou fazer a conexão com as duas tabelas. Aonde o C do carro ponto ID for igual a CL ponto carro ID. Por que eu criei esse campo aqui, carro ID, aqui no cliente? Cadê? Aqui, ó, carro ID. Por conta disso, para poder fazer o join. Eu não vou conseguir rodar agora porque na tabela cliente não tem nenhum dado inserido lá. Ele vai rodar numa boa, só que ele não vai trazer nada, porque tem nenhum cliente lá, tem nenhum dado inserido no cliente. Eu vou inserir uns dados no cliente e vou rodar esse negócio novamente de novo para mostrar para vocês. Pera aí rapidinho. Beleza, nós inserimos dois registros lá na tabela de cliente. Vou dar um select aqui no cliente para vocês verem. Aqui. Por exemplo, lá, o nome 1 do cliente é Vitor, tem esse número de CPF, o ID dele é 1, ele tem o carro com ID 1. Se o nome isso nem foi Kathleen, tem esse CPF, tem esse ID e tem esse carro com o ID aqui, dizendo que ela tem um carro 2 aqui no caso. E agora vamos fazer o select com join aqui. Nós demos select no join e apareceu aqui o carro que tem o Uno é do Vitor e o Gol é da Kathleen. Nós fizemos um join, aí nós pegamos um dado de uma tabela e do outro e mostramos para o usuário desse jeito. Você pode estar falando, tá estranho esse nome aí? Fácil, nós podemos resolver isso, ó, de uma maneira fácil. Só a gente vir aqui no lado do campo, botar as nome cliente, por exemplo. Assim, aspas, nome cliente. E aqui, botar as nome do carro. Não podemos escrever de qualquer maneira aqui, porque é só um texto que vai aparecer para o usuário, um apelido que a gente está dando para o campo. Agora aparece aqui, ó, nome cliente, nome do carro. Beleza. É desse jeito que nós fazemos um join aqui, pessoal. Nós pegamos um dado de outra tabela. E para finalizar, existem três tipos de join além desse join comum que eu fiz aqui para vocês. Nós temos o inner join, o left join e o right join. E o que são esses três joins? Bem, o inner join é o join que traz tudo que for igual nas duas tabelas. É só a gente pensar na teoria dos conjuntos lá no ensino médio que você teve lá no ensino médio. Quando tem dois conjuntos iguais, quando que intercede eles é o que tem junto nas duas tabelas. Quando você usa o inner join, ele só traz o que tiver igual nas duas tabelas. Se tiver coisa diferente, ele não traz. Left join é onde ele pega, por exemplo, a tabela 1 é um conjunto, a tabela 2 é outro conjunto, onde o left, que significa esquerda, ele pega da tabela à esquerda. A esquerda, no caso, por exemplo, nesse caso aqui seria carro, tabela 1, cliente, tabela 2. A tabela à esquerda é a carro. Então, ele vai pegar tudo que for que tiver em carro e que tiver ao mesmo tempo também
na left, que tiver na outra tabela, né? Tabela cliente. E o right join, ele pega tudo que for da direita, já tá falando no nome, que no caso seria cliente nosso aqui, e só pega dados na outra tabela se tiver igual. Se não tiver, ele não pega. Já o left, ele pega qualquer coisa independente se tiver ou não, aparece para você. Já o right, a diferença disso, ele só pega se tiver realmente igual, no caso. Então é isso, pessoal, são esses os comandos que eu queria ensinar para vocês de SQL. Vocês viram aqui bem fácil e rapidamente como é fácil se mexer com o SQL. Fácil mexer com o SQL bonito, eu fico emocionado. E uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui, vocês usarem esse left inner join, é só modificar aquele lugar desse join aqui, tá aqui ó, inner join. Pronto, você vai na mesma hora utilizar aqui. Vamos ver até se vai trazer alguma coisa aqui. Inner join provavelmente ele vai trazer a mesma coisa, se eu não me engano. É, porque tem os dois na mesma tabela, então ele traz a mesma coisa por conta disso. Então é isso, pessoal. Bem, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado em assistir o vídeo até aqui. Lembrando, se você tiver algum tema aí que você acha interessante da área de tecnologia que eu faça vídeo, comenta aí embaixo que eu vou verificar o seu comentário. Vou dar aquele joinha bonito, aquele coraçãozinho também no comentário, e vou te responder se esse tema eu consigo fazer ou não, se ele é provável fazer ou não. E é isso, pessoal. E até o próximo vídeo do Very Tecnologia, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.